que eu posso fazer, então, para me cuidar? Bom, primeiro, necessário, nesse momento, sim, manter determinadas restrições de convivência. O fundamento dessa ideia continua sendo retardar a velocidade de proliferação da doença, da disseminação do vírus, retardar esse tipo de mecanismo. Está dando problema. A gente está observando, nesses últimos dias, um novo aumento no volume de pacientes que vem procurando assistência médica, vem sendo hospitalizado e vem enchendo algumas unidades aí de serviço de saúde por causa desse vírus. Não tem um jeito mágico, miraculoso, de evitar que as pessoas se contaminem, que todos não se contaminem, que ninguém se contamine. Não tem essa mágica. Mas tem algumas coisas que estão meio estranhas. Por exemplo, tem pessoas fazendo festa, juntando uma porção de pessoas numa festa. Uma porção de pessoas aglutinadas num local, num espaço confinado, agindo como se não tivesse nada de errado acontecendo, é um chamariz para desgraça. Por que é um chamariz para desgraça? Porque basta uma pessoa, naquele grupo ali, grande, reunido, uma pessoa que esteja com a doença, que esteja com o vírus, ou que não sabe o que está, ou então, igual a gente viu numa reportagem, uma pessoa que esqueceu de avisar que estava com a Covid, isso foi lá nos Estados Unidos. E você imagina, você espalha aquilo ali para enorme número de pessoas ao mesmo tempo. E esse grande grupo de pessoas ao mesmo tempo vai para suas casas, levando esse vírus para suas casas. Então imagina como isso acelera o processo. Isso não quer dizer que se a gente evitar essas aglomerações, você vai zerar esse mecanismo de transmissão viral. Mas dá para perceber o quanto nonsense é isso? E, gente, assim, se você está agoniado de estar em casa, se você está incomodado, se você está desconfortável, se você está com problemas econômicos, o planeta Terra está assim. Mas essa atitude inconsequente, essa atitude displicente, essa atitude que a gente não sabe nem rotular o que é, ela pode cobrar um preço muito alto. E o jovem, muitas vezes, ele prima por esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, e aí ele se esquece que ele mora com os pais, e que ele tem avô, que ele tem avó. Ele se esquece que ele, se ele acha que ele é jovem, e porque ele é jovem, ele acha que ele é super ultra resistente, e que ele não corre risco, que ele não tem... Você está se esquecendo das outras pessoas, que você pode rapidamente espalhar o vírus para elas, e de uma forma acelerada, uma forma que é perigosa, porque se for muito acelerada, complica. E uma outra coisa, você jovem, a gente que está acompanhando esses casos pós-Covid, a gente viu muita gente jovem tendo manifestação grave, doença grave, ficando hospitalizado, ficando no CTI, no respirador, muito jovem que teve doença com muito impacto. É claro que esse jovem, que tem um organismo mais resistente, que tem um organismo tudo mais inteiro, vamos dizer assim, ele consegue, muitas vezes, passar por aquele momento difícil, fica ali 10, 15, 20 dias no respirador e sobrevive. Mas vai conversar com essa pessoa se foi fácil. Tá, ela não morreu. O sofrimento que ela passou. Não dá para ter essa postura displicente. Não dá para ter essa postura fazer festa. Ah, eu não estou aguentando mais. Pô, ninguém está aguentando. Não é só você. Ninguém está aguentando. Mas não é momento de ter atitudes irresponsáveis. A gente chega ao cúmulo de ver em determinados locais as pessoas se reunindo com a flexibilização, um enorme número de pessoas, e parece que isso está trazendo consequências negativas. A flexibilização, mais cedo ou mais tarde, ela tem que acontecer. Não tem como manter uma estrutura de repressão do circuito de vida indefinidamente, mas a gente viu pessoas utilizando a questão da flexibilização para um comportamento exagerado de interação, de aglomeração, de aglutinação, e com um potencial de risco muito grande de uma velocidade de disseminação acelerada e resultados negativos disso para a saúde pública como um todo. Mas se as pessoas fossem mais cuidadosas, criteriosas, restringissem a sua interação, os seus deslocamentos, restringissem as coisas a fazer ao que precisa, ao que é necessário, a economia ia se aquecendo, a economia ia voltando a girar um pouco, ia começando a se recuperar minimamente, e as coisas começariam a caminhar para uma situação um pouco melhor, mas sem uma exposição tão extrema que
cause risco de acelerar a doença. A gente acha que assim, vai ter um momento em que a coisa vai acalmar, que a coisa vai ficar mais tranquila, mas esse momento ele ainda não chegou. Quando a gente vai visitar pacientes hospitalizados, unidade de terapia intensiva, enfermarias, quando a gente está no consultório recebendo pacientes pós-doença, a gente vê que a gente está numa situação que ela é difícil. E a pessoa que não quer enxergar isso está querendo se cegar para uma realidade. Mas mais do que essas vidas perdidas também, muito sofrimento dos pacientes, dos seus familiares. Talvez algumas questões inevitáveis, de fato, algumas questões inevitáveis. Esse vírus chegou e paciência, a gente tem que lidar com isso, mas minimizar o processo, minimizar o impacto, minimizar o sofrimento, minimizar as perdas, algo que tem que ser buscado. E na falta de um tratamento específico e efetivo, por enquanto, a gente tem que se preservar e reduzir esse processo de disseminação com restrições às nossas interações, restringindo elas a estritamente o que for necessário. Por enquanto é o que tem para hoje, até as coisas melhorarem. Vão melhorar. Quando? A gente não sabe. Talvez não demore muito tempo, mas não. Mas hoje, o dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo, a gente não tem uma situação cômoda, tranquila, que possa justificar algumas formas de comportamento que a gente tem visto. Pelo menos é a nossa opinião.